Voltei, estou aqui agora com Marcelo Damasceno, que é secretário municipal de mobilidade urbana. Marcelo, obrigado por receber o Japeri Online. Eu que agradeço, Ivan. Vamos lá, vamos bater esse papo sobre esse momento da mobilidade urbana, que é o Tarifa Zero, né? Vamos começar tirando uma dúvida, assim, a gente já liga há muito tempo, então a gente conversa muito sobre isso. Eu frequento Maricá, né, já há muito tempo, já conheço muito bem Maricá, e lá foi a primeira cidade que ofereceu esse serviço que é constitucional, né, o direito de ir e vir. Foi de lá que surgiu essa ideia de implementar aqui? Como é que foi? Como é que surgiu essa ideia de trazer o Tarifa Zero para Japeri? Ivan, primeiro eu gostaria de te parabenizar pelo Japeri Online, que é um site, né, começou com um site, agora virou página, e fala sobre as coisas positivas da cidade. A gente sabe que isso é um desafio enorme, porque, né, geralmente o que dá like, né, o que dá curtida, é você falar mal de alguém, falar mal das pessoas, falar mal do governo, falar mal da Câmara, falar mal de todo mundo. E esse desafio seu é fabuloso, né? Mas você falou que você frequenta Maricá. Eu trabalhei em Maricá. Eu trabalhei em Maricá em 2014, 2015, 2016. Eu vi nascer o Tarifa Zero em Maricá, que surgiu em 2014, né? Um modelo de tarifa zero, que a princípio não seria tarifa zero, seria uma tarifa social, e depois o prefeito decidiu colocar zero. E lá teve briga, aqui não precisou de briga para entrar, certo? A diferença de Maricá para Japeri foi que em Maricá havia uma concessão de uma empresa privada. Então lá teve processo judicial, um atrás do outro. Aqui não, aqui por incrível que pareça, nenhum governo, e nossa cidade é muito nova, nenhum governo havia licitado as linhas. Aliás, a gente tinha uma cobrança do Ministério Público que a gente ou licitasse ou assumisse as linhas municipais. E foi o que nós optamos. Aqui nós optamos, a prefeitura optou em assumir as linhas e colocar o Tarifa Zero. Um modelo um pouco diferente de Maricá, porque Maricá lá eles criaram uma empresa pública e compraram os ônibus. São os vermelhinhos, né? Os vermelhinhos. Aqui nós optamos em assumir as linhas, porém nós alugamos os ônibus. Que aí a prefeitura não tem despesa com, quer dizer, vai pagar no contrato, né? Mas o combustível, a manutenção preventiva e corretiva, né, assumiu o contrato com os motoristas, tudo por conta da empresa. Aí surgiu, aqui em Japeri surgiu por conta da Gardel entregar a concessão, foi isso? Nós já estávamos conversando, né? A prefeita, aqui logo quando ela se filiou ao PT, ela foi em Maricá ver todos os exemplos de políticas públicas da cidade. Um dos exemplos foi o Tarifa Zero, que lá não é só ônibus não, né? Lá também tem bicicleta zero. Tipo do Itaú? Tipo do Itaú. Essa parte eu não peguei ainda não. Lá tem bicicleta tipo do Itaú, que nós também pretendemos no futuro bem próximo implementar aqui. Ela viu esse exemplo, ela volta para Japeri e nessa virada de governo, o que nós tínhamos aqui? Nós tínhamos uma secretaria, que era a Secretaria de Segurança, Transporte e Trânsito. O que a prefeita inteligentemente fez? Ela dividiu essa secretaria. Tem a Secretaria de Segurança e criou a Secretaria de Mobilidade Urbana, que é a secretaria responsável por toda a parte de mobilidade. E mobilidade não é só Tarifa Zero, né? Mobilidade também é andar de bicicleta. Bom também dizer que nós temos dois bicicletários enormes na cidade, totalmente gratuito, assumido pela prefeitura. A Supervia construiu, depois abandonou, nós assumimos tanto de Pedreira quanto de Japeri. A pessoa chega lá, guarda sua bicicleta, só precisa fazer um cadastro muito rápido e vai guardar sua bicicleta de graça. Além disso, tem a parte de
estacionamento e ciclovia também, mobilidade. Tudo isso é mobilidade. Até calçadas é mobilidade, onde as pessoas andam a pé e tal. Mas voltando ao tarifa zero, né, a prefeita já me incumbiu de implementar o sistema de tarifa zero aqui. Nós tínhamos um desafio enorme por conta das empresas de ônibus, mas não havia contrato. Nenhuma empresa tinha contrato. Nós tínhamos um acordo no Ministério Público, a Gardel já queria entregar as linhas, e havia um acordo que ela só poderia entregar quando o processo tivesse tramitado e julgado. Então isso daria para a gente um pouco mais de tempo. Nós vimos o sistema de transporte de Caxias, a empresa de Caxias que operava, nós havíamos decidido... Lá também tem tarifa zero. Também tem tarifa zero. Agora Caxias já tem, Belford Roxo tem, eu sei Magé. Magé eu utilizo, que eu trabalho em Magé também, e Guapibirim eu uso também, que Isso. eu trabalho. E é a mesma empresa daqui. Magé também é a mesma empresa que opera aqui. A gente havia observado esse sistema e a gente tinha decidido, até porque era mais rápido, em aderir à ata de Caxias. Só que a empresa avisou a gente que só poderia operar depois que os ônibus chegassem de fábrica. A empresa havia comprado. Esses agora são zero, né? Zero. As imagens. Isso, os ônibus. Eles haviam comprado, só que a fábrica tinha 120 dias para entregar os ônibus. E a gente, como estava tranquilo ainda, a gente resolveu aguardar. Só que nesse meio termo a Gardel decidiu abandonar as linhas. Aí a gente teve que tomar uma decisão muito rápida. Nós decretamos calamidade no sistema de transporte da cidade e fizemos um contrato emergencial com a Bravel, que foi, a princípio, nós alugamos 5 ônibus. Aí começa, né? A princípio era para ocupar o espaço onde a Gardel abandonou. Só que quando você põe tarifa zero no local, outros locais começam a reivindicar. Aí as linhas eram Guandu, Santa Terezinha e Cosme Damião, que a Gardel, e a Intermunicipal permanece com eles, né? Que é Queimados. Né? Queimados. Os dois Queimados. O Queimados via Dutra e o Queimados via Vila Central. Só que você tem uma questão aqui muito, muito central. Essas linhas de ônibus foram elaboradas na época que a cidade pertencia a Nova Iguaçu. A geografia da cidade era outra. Por exemplo, esse complexo administrativo onde tem prefeitura, policlínica, fórum, Ministério Público, delegacia, isso não existia naquela época. E a gente precisava atender a população e trazer até aqui. A gente estava conversando, a policlínica é o grande problema, porque se você não tem um transporte, várias linhas, a pessoa fica muito limitada para ser atendida, né? E a ambulância do SAMU não vai conseguir atender a cidade inteira. Justamente. E no futuro aqui, a pedra fundamental já está prestes a começar a obra, vai ter a maternidade aqui também. Aí vai aumentar mais o fluxo, realmente, de pessoas. Outro aspecto era que o Marajoara não existia, aquele distrito industrial do Marajoara. Na campanha, vários empresários reclamavam disso, que era mais fácil para eles contratar funcionário de Nova Iguaçu, Queimados, do que de Japeri, porque a passagem de Japeri se tornava muito cara. Você, não sei se já pegou, se você sai umas 5 e pouca da tarde, a Granado, um monte de ônibus, né? Levando a galera. Justamente. Fora que a Granado tem uma política de que a Granado, essas pessoas que pegam esses ônibus da Granado não recebem vale transporte. Mas tem uma galera ali que recebe vale transporte e tem que usar o transporte coletivo. E aí não tem uma oferta. E não tinha oferta. Até tem a São Francisco que passa por ali, a Gardel que passa por ali, né? Mas não tinha uma linha municipal. Uma linha que trafegasse no município. Aí o que acontece? Um trabalhador do Delamare, por exemplo, para chegar até a Granada, ele tinha que pegar 2 conduções.
Um trabalhador do Belo Horizonte, a mesma coisa. O Guandu, né, a galera do Guandu, ou ia a pé, né, até a pista ali. É verdade. Tinha que pegar senão ia ter que Gardel, né? pegar a Gardel, soltar na entrada e ir andando, talvez, que da entrada dá para ir andando. Então tinha toda essa geografia da cidade, né, com relação ao transporte público, precisava mudar. O ideal é no futuro, mas a gente está pensando isso, né, que esse planejamento nosso é para os 4 anos de governo da doutora Fernanda, é fazer com que as linhas venham até aqui a prefeitura. Né, o Guandu, por exemplo. Seria como se fosse uma grande rodoviária. Isso, justamente. Interligando. Porque todo mundo passaria pela estação, nem que fosse pegar o trem e tal, e viria aqui para a prefeitura por conta dos serviços que tem aqui, que as pessoas precisam utilizar. Você tem TRE aqui, você tem policlínica, você tem fórum, você tem delegacia, maternidade em breve, né? Os serviços da prefeitura, né? Quem quiser, sei lá, protocolar um documento, qualquer coisa na prefeitura, vai ter que vir aqui. Então, isso é o que a gente está dentro do nosso planejamento para o futuro, né? Para os 4 anos de governo da doutora Fernanda. E fora a ampliação de linhas, né, que a gente pretende. Então, vamos perguntar isso agora. Vamos falar de linhas agora. Para nosso bate-papo aqui, eu dei uma pesquisada para relembrar, foram 4 linhas iniciais, né? Então, comenta aí, que aí vou botar na tela também as linhas aí. Uhum. Quais são as linhas que inauguraram essa nova etapa da mobilidade emprega? Primeiro, o Guandu, que é o tradicional, que o Guandu precisa de ônibus. Então, Guandu, o que mais teve? A gente fez o seguinte, a gente tinha Guandu e Santa Terezinha. São 2 bairros colados um no outro, né? Você morou ali, você sabe disso. Então, nós optamos até para não ter muita fadiga com as empresas que circulam nos intermunicipais, né? A gente tem que entender que o corredor da Tancredo Neves circula ali, né, São Francisco com Nova Iguaçu e a Gardel com Queimados. E a Blanco fazendo central ali. Então, o que a gente optou? A gente fez uma linha que fosse para o Guandu, mas passasse pelo Santa Terezinha, né, que são 2 bairros muito vizinhos. Essa linha, na verdade, é a linha que mais tem passageiros hoje. Então a gente optou por isso, a gente estendeu a linha que fazia só o Cosme Damião, que ia até a Granada e voltava, a gente optou por estender até o Marajoara, que aí atende o Distrito Industrial. E a linha do Belo Horizonte, né, que chamavam de presídio, que só vinha do presídio até a estação de Engenheiro Pedreira, a gente estendeu até aqui a prefeitura. Então, a gente, né, na época, era só um ônibus que fazia isso, logo no começo, mas a gente colocou 2 ônibus em cada linha. Aí ônibus com ar-condicionado, com câmeras, com GPS, com acessibilidade, que é muito importante. E tem uma coisa que é muito importante frisar. Todos os funcionários da empresa são da nossa cidade. Motorista, pessoal que trabalha na limpeza, todos da nossa cidade. Então, o Tarifa Zero gera emprego e, além disso, eu vou provar para você que a economia da cidade está tendo uma circulação de dinheiro absurda, porque o dinheiro que o trabalhador gastava na passagem, ele gasta no comércio. Eu já vi, por exemplo, eu tenho muitos amigos no Guandu, né, e quando eu era criança, as pessoas tinham mania de solicitar o motorista para comprar pão no centro de Engenheiro Pedreira, o motorista trazia. Agora não, agora o cara entra no ônibus, vai lá, compra o pão e volta. Porque a passagem era mais cara do que o pão, né? Justamente, a passagem era muito mais cara que o pão. Então, dessas linhas, previsão de ampliação, assim, tem essas 4, o que está pensando para frente aí de ampliação dessas linhas? Porque você está vendo o mapa aqui de Japeri, né? O negócio é grande. Né? Então, assim, qual a próxima ligação que vai de linha que vai ter para a gente poder usufruir na cidade? Eu esqueci de te dizer uma coisa. Em Japeri, aqui no mapa, tá vendo? Nesse trecho aqui, nós não tínhamos uma linha municipal. Porque Fazeni,
que faz queimados, né? Isso, que corta. E vai para cima também. E nós tínhamos uma comunidade aqui na Chacrinha, que o pessoal chama de casinhas, que as pessoas andavam quase 3 quilômetros até a estação. Muita coisa. O que a gente fez? A gente colocou uma linha e outra comunidade, que é o Beira Rio, que é lá na divisa com Paracambi, que as pessoas também andavam até a estação, ou então tinha a opção de pegar um ônibus que vinha de Paracambi e passava por ali, que era em torno de R$ 9,15. Essas pessoas também tinham que andar. O que a gente fez? Colocou uma linha de ônibus que sai dessas casinhas, ela passa pelo centro de Japeri, vai lá no Beira Rio, passa nesse bairro, volta e vai até a Nova Belém. Nós suprimos um pouco de Japeri, que a gente pode ampliar mais. É importante dizer que agora nós vamos criar uma linha ligando, é a quinta linha. É a quinta linha, ligando a estação de Engenheiro Pedreira a Japeri, para fazer que a gente tenha uma cidade partida, Ivan. Na verdade, nós temos uma cidade onde tem 2 centros comerciais e que não se dialogam. Então, a gente precisa fazer com que, hoje, para o morador de Japeri, de Engenheiro Pedreira, por exemplo, é muito mais fácil ele ir para Queimados do que ir para Japeri. E o pessoal de Japeri vai para Paracambi. A gente precisa fazer com que esses moradores se interagem, que o comércio também se interaja. Então a gente está vai criar agora, essa semana, não sei quando que vai passar isso aqui, mas essa semana a gente vai inaugurar uma nova linha que vai ligar a estação de Japeri à estação de Engenheiro Pedreira. Beleza. E tem uma estrada sendo construída, né, que vai ligar, vai encurtar mais. A previsão é também, quando estiver pronta, ser por ali. Aí vai encurtar absurdamente. É a Estrada São José, mas a Estrada São José a gente está dependendo um pouco do governo do estado, né, que deu uma parada na obra por conta da questão orçamentária. Então, quando a São José estiver pavimentada, aí a gente vai ter que redesenhar tudo de novo. Mas a gente já tem tudo anotado, tudo gravado para a gente redesenhar e passar pela Estrada São José. Então, agora E aí vai ser muito rápido. Vai ser 5 minutos de história. Vamos agora para uma parte que eu acho que a galera deve estar preocupada em saber, que é a questão do quem paga essa conta. Porque nós temos a tarifa zero, mas existe um custo. Então, eu estava vindo para cá e a minha dúvida era essa. Qual é o valor, não precisa falar hoje em dinheiro quanto é gasto, mas assim, é um valor que não é pequeno para manter esse sistema, e a dúvida é uma lei que garante que isso aí continue, ou pode num governo outro não acontecer, para ter a continuidade, porque o pessoal se acostuma com o sistema. E aí? Será que a galera vai ter isso numa gestão X ou Y? É uma lei que a lei garante. Isso é uma lei? Olha só, na verdade é o seguinte, a responsabilidade das linhas municipais é da Prefeitura de Japeri. A gente pode optar de entregar a concessão para uma empresa privada, para a empresa privada explorar. Como a gente pode assumir, que foi o que nós optamos, de assumir a responsabilidade. É muito caro. Eu não acho tanto assim, tanto que eu provei para você que o que circula de dinheiro no comércio compensa, porque volta, a prefeitura gasta e vai voltar. Entendeu? Vai voltar em forma de impostos e outras coisas mais. Mas algumas prefeituras, algumas cidades optaram por entregar a concessão para uma empresa. A gente aqui não era muito bem atendido. Né? A concessão, nós tínhamos 2 empresas que exploravam, a Gardel de um lado e a Fazeni do outro. Eu tenho certeza absoluta que os ônibus hoje, no nosso tarifa zero, são muito melhor conservados do que os ônibus do passado. E a nossa população, que é uma população extremamente trabalhadora, merece o melhor. Eu acho que não é gasto, na verdade. Eu acho que o tarifa zero é um investimento.
ao investimento no conforto da população, ao investimento na circulação de pessoas. E a gente precisa humanizar um pouco mais o transporte. E o Tarifa Zero traz essa humanização para a população. Mas vamos lá. Na prática, a prefeitura, como ela consegue o dinheiro para bancar esse sistema? Assim, corre o risco de, vamos lá, uma crise financeira Y, hipotética, de comprometer e suspender isso, ou é uma verba de fora? Que são perguntas, né? Que assim, o sistema não pode parar. Não, é verdade, olha só. Hoje, a prefeitura banca isso com recursos próprios. 100%. 100% recursos próprios. O que a gente tem é o governo federal já solicitou um estudo sobre o Tarifa Zero no Brasil todo, que aí seria criado o Sistema Único de Transporte. Tipo SUS, né? Tipo SUS. Com esse Sistema Único de Mobilidade, vai dar para a gente ampliar muito mais essas linhas. É o que nós esperamos, né? E vai ser uma tendência. O Tarifa Zero, Ivan, é uma tendência no mundo. Você sabia que Paris tem Tarifa Zero? Ainda não fui para Paris, né? Mas... Então, Paris tem Tarifa Zero. Então, isso é uma tendência mundial. Porque o que está acontecendo? As próprias empresas de ônibus, hoje em dia, elas já compreendem que elas assumirem esse sistema de transporte como é feito, não é rentável para elas. Porque você pode... Hoje em dia, elas têm uma disputa com Uber, mototáxi, o transporte, o que nós chamamos de transporte alternativo em geral. Eu ia até te perguntar isso. Conclui que eu vou te perguntar sobre o transporte alternativo. Justamente. Então, as empresas de ônibus têm essa concorrência. Então, é melhor elas assumirem como prestadora de serviço e a prefeitura vai pagar um valor fixo todo mês, do que elas assumirem o risco de ter passageiro ou não. Por isso, o Tarifa Zero é uma tendência mundial, uma tendência no Brasil. Aqui no Rio, se eu não me engano, nós já temos 22 cidades operando com Tarifa Zero. E fora as outras cidades fora do Rio de Janeiro. Então é uma tendência que eu acho que não volta atrás. Você, como secretário de mobilidade, você pegou essa época, né? Como eu peguei também, das vans, né? Até surgiu na internet algum comentário sobre isso, de por que não volta a ter o sistema de van na cidade? Sim, regularizado, né? Não era tão regularizado naquela época, mas existia o serviço. Hoje o serviço é zero. Dentro da mobilidade urbana da Secretaria, é possível ter, em paralelo ao Tarifa Zero, o serviço de vans, como era antigamente, como tem hoje, né? Complementar, ou com o Tarifa Zero isso não se torna necessário para a região aqui? Não, é possível. É possível, né? A gente pode pensar no futuro. Maricá, por exemplo, mas Maricá é revolucionário, né? Maricá está colocando van elétrica. Eita. Nem sabia disso. Carro. São Paulo tem frota de ônibus, eu acho. Elétrica. Tem. A gente também, mas hoje é um pouco, assim, financeiramente, na questão orçamentária, fica um pouco mais alto. Mas é uma tendência também de trazer o transporte elétrico para a cidade. Mas a gente pode pensar nessa alternativa, por exemplo, para as zonas rurais. Sim. A gente tem um grande... mais para o interior da cidade não tem tanta demanda, talvez o transporte alternativo. Talvez poderia resolver, entendeu? Talvez para Jaceruba, Santo Antônio, para essas regiões mais rurais pode ser uma alternativa. Mas isso é uma coisa que a gente está estudando na ampliação, mas aí seria gratuito também, entendeu? Que a gente está estudando para no futuro. A gente tem um planejamento para ser adotado nos 4 anos de governo da doutora Fernanda. E eu digo mais, Ivan,
eu faço um desafio aqui, lá no futuro, a qualquer candidato. Se ele vai ter coragem de, num discurso, dizer que vai tirar o tarifa zero. Por isso que eu perguntei, assim, porque assim, para ser algo constante, tem que ter uma regulamentação. Eu lembro de uma lei, não se não me engano, do Helder, que dizia que tinha que ter X artistas da cidade tocando. Né? Então, hoje a gente tem na prefeitura, na festa da prefeitura, muito mais do que mais do que a lei exigia ali. Então, é uma lei, então não dá para tirar isso. Então, essa que é a preocupação. O negócio está funcionando, as pessoas estão se beneficiando. Correr um risco de perder, mas é uma medida impopular também, né? Sim, não, tudo bem. Mas assim, eu como pensando na visão do cidadão. Aí a pergunta, que eu não sei se foi respondida para mim, só para reforçar. Vamos supor, acontece uma situação de calamidade financeira no município. Como esse setor não seria afetado? Porque assim, educação tem uma verba externa, saúde também. Como a mobilidade conseguiria bancar numa situação dessa? Essa aqui é uma grande pergunta. Me superei hoje. Eu não vejo problema com relação a isso, não. Assim, o orçamento da cidade, a gente tem aumentado gradativamente. E eu já te falei, mais ou menos assim, tarifa zero não é um projeto assistencialista. O tarifa zero é investimento. Você faz com que a cidade arrecade mais. Porque o dinheiro que o trabalhador economiza, ele gasta em outro serviço. Ele gasta no supermercado, ele gasta no bar, ele gasta, sei lá, em várias outras atividades econômicas na cidade, e esse dinheiro retorna para os cofres do município. E é uma engrenagem que só vai aumentar. Eu vou dizer mais, tem uma coisa que eu sempre falo, Japeriba é a cidade de melhor localização do estado. Hoje, a gente tem um arco metropolitano que corta a cidade, que a gente está numa linha reta para o Porto de Itaguaí, uma outra linha reta para a região serrana, indo para Minas, Nordeste e tudo mais. E a gente está muito próximo de Rio e São Paulo. Então, essa cidade é uma cidade que tem tudo para crescer por conta dessa localização. A gente já conversou um tempo, antes de você assumir a secretaria, a gente falava muito aqui no Arco, se tivesse uma rodoviária, fizesse as parcerias com as empresas interestaduais, elas poderiam fazer como fazem na cidade, né? Fazem a parada aqui e segue. Mas o Arco não parece que o Arco não pode ter esse movimento. Não pode ter esse movimento de linha. Mas o Arco, por exemplo, você pode ter aí a cidade começar a atrair empresas de logística. Hoje em dia, com esse fenômeno da internet, o que mais está instalando nas beiras de estrada são essas empresas de logística. Eles precisam de rapidez. Se eu não me engano, a Shopee, a Temu fez, agora tem um polo aqui no Brasil que os produtos já saem daqui, né? Justamente, então facilita. Principalmente essa região do Arco, que a gente tem 18 quilômetros de arco, 9 quilômetros de cada lado, que corta a cidade. É uma tendência da gente começar a discutir a viabilidade dessas empresas para essa região e a gente fomentar a economia da cidade, gerar emprego, que é importante pra caramba, e também economicamente essa cidade começar a crescer um pouco mais, né? E o orçamento. A gente não pode comparar, por exemplo, Maricá teve um boom de royalties, né? Aqui talvez nós não tenhamos essa oportunidade. A gente tem a Petrobras aqui, né, com aquela estação de bombeamento, mas a gente não tem essa previsão de ampliação tão grande. Mas talvez a saída para Japeri é a industrialização e principalmente com empresas de logística, né? Que aí eu chamo um pouco a responsabilidade para a mobilidade.
que vai fazer... Para eles, o ponto é esse, né? Japeri ser... Eu acho que, se eu não me engano, a Granada veio para Japeri por conta dessa proximidade com São Paulo também. Né? Justamente. E hoje não é só São Paulo, né? Hoje a gente, além de Rio e São Paulo, a gente tem um porto muito próximo. A gente pode, você que trabalha em Magé, o Arco, você vai numa linha reta para Magé. E você pode ir para Teresópolis em linha reta, de Teresópolis você sai por Minas, de Minas você sai para o Nordeste. Então, Japeri está centralizada numa localização privilegiada. Que eu tenho assim, certeza absoluta que essa cidade vai crescer muito por conta disso ainda. Logo quando a gente lançou Tarifa Zero, eu vi uma senhora pegar o ônibus, ela mora no Cosme Damião, pegar o ônibus, soltar no centro ali de Japeri, de Engenheiro Pedreira, e falou assim: e eu não conheço Santa Terezinha. Aí embarcou, foi para Santa Terezinha. Fora isso, a gente beneficia, né? Não só as pessoas que querem fazer compra, mas quem quer ir à igreja, né? Não vai ficar limitado também numa igreja só próximo do seu bairro. De repente ele quer ir numa igreja no outro bairro. Ele pode frequentar a igreja no outro bairro gratuitamente. Os namorados também. Não é verdade? Então, aí, com a maternidade chegando, né? Tá tudo ligado aí. Namora-se mais, nasce mais criança. Mas é verdade, assim, para você, né, circular na cidade, porque tem uma coisa que logo quando a gente assumiu aqui, as pessoas falavam muito assim: e ônibus para Madureira? Ônibus, na verdade, a nossa responsabilidade é na cidade. E a gente precisa circular, a gente precisa conhecer a cidade. Cara, nós temos uma cachoeira maravilhosa aqui em Santo Antônio que não tem acesso de transporte gratuito. E a gente vai precisar pensar nisso. No verão, as pessoas acabam indo para Jaceruba e aonde tem a cachoeira pertence a Nova Iguaçu. Né? Agora, Santo Antônio, Rio Douro, pertence a Japeri. A gente precisa inverter isso. A gente tem uma outra questão, que é uma questão econômica que a gente estava falando. O morador do Rio Douro e de Santo Antônio não tem relação com a nossa cidade. Apesar de pertencer a Japeri, estas pessoas vão para Queimados. Porque tem linha da Fazeni que levam eles para Queimados. E não tem linha que trazem para cá. Assim, que essa cultura de fronteira aqui é muito, muito grande. Porque, por exemplo, Vila Central, a galera de Vila Central, eles são muito mais queimados. Os que eu conheço é tudo queimados. Poucos fazem Engenheiro Pedreira. Justamente. Então a gente precisa, com Tarifa Zero, a gente faz com que as pessoas venham para cá. E começa a criar um sentimento de pertencimento da cidade. A gente precisa fazer com que as pessoas comecem a se orgulhar de morar aqui na nossa cidade. E só com isso as pessoas vão começar a ter esse sentimento de pertencimento, que hoje em dia são poucos que têm. Eu tenho assim, eu costumo dizer o seguinte: eu tive várias oportunidades, você sabe disso, de sair dessa cidade. Mas eu sempre optei por ficar aqui, que eu acho que a gente precisa ter esse sentimento. A gente pertence a essa cidade e a gente precisa fazer algo por essa cidade. Você já faz como Japeri Online, né? Eu preciso fazer um pouco mais pela política e pela gestão pública. Beleza. Bom, então vamos aqui. Foi lançado, né, uma frota nova de ônibus que tem GPS, ar-condicionado, tudo aquelas tecnologias de empresa. Eu vim para cá, estava lá no Bonfim, e aí eu vim para cá pegar o ônibus. Aí o que eu fiz? Entrei num aplicativo chamado Vai de Ônibus, e ali ele apareceu, o São Francisco vai chegar em 1 minuto, e realmente apareceu. Tem previsão de serviço acontecer na cidade, de ter a linha monitorada por GPS, por aplicativo, para que a galera possa saber, tal horário eu vou para tal lugar, Tem. E muito mais rápido do que você imagina. A gente está terminando os estudos com relação a isso. Eu acredito que
no máximo 2 semanas, esse serviço já vai ser ofertado para o passageiro. Hoje eu consigo, no meu telefone, né, monitorar o GPS e as câmeras. Porque você é o secretário de mobilidade. Mas daqui a 2 semanas, no máximo, o morador vai ter este aplicativo que ele vai saber, ele vai estar no ponto X, ele vai saber em quanto tempo vai chegar este ônibus. Que a gente dá, talvez o nome seja de Conexão Japeri, que é o nome do sistema que a gente colocou. Mas eu acredito que em 2 semanas isso a gente já está fazendo a marcação dos pontos. Podia chamar o Ed Mota para fazer esse cara de propaganda, né? Ele tinha Conexão Japeri. Mas em 2 semanas no máximo legal. Já vai estar sendo ofertado esse serviço para os moradores. Então, já na reta final aqui, uma pergunta que é o seguinte: 4 linhas já tem. Uma, né, vai ser inaugurada em breve. Até onde esse projeto Tarifa Zero pode chegar? Assim, qual seria uma previsão? Assim, o nosso top, nosso meta é chegar em X linhas fazendo isso. Qual seria a previsão da Secretaria nesse sentido aí? Nós, a partir da semana que vem, vamos ter 5 linhas. A nossa meta é ampliar em Japeri, além da linha que já existe, e infelizmente na cidade tem que falar Japeri e Ribeirão Pedreira. Para mim, eu não falo de Ribeirão Pedreira. Eu falei em Ribeirão Pedreira porque eu estava aqui, assim, mas para mim é tudo Japeri, cara. Para mim também. Para mim também diferença, não. Mas a gente vai ter a conexão, né, ligando os 2 polos comerciais. A gente em Japeri, a gente deve criar ainda, né? Aí isso é plano para até o final do governo. Uma linha para a Lagoa do Sapo. E a gente quer criar uma linha para Jaceruba, uma linha para o Rio Douro, passando pelo Santa Amélia, uma outra linha para o Laranjal, passando pelo Delamare, São Sebastião. Então seriam 8 no total. Aí a gente, 8 não, a gente já tem 5. Jaceruba, Lagoa do Sapo, Jaceruba 6, Lagoa do Sapo 7, Rio Douro 8 e Laranjal 9 linhas. Que aí dá pra gente atender, se você olhar o mapa, olha aqui, a gente vem pra cá, não é? A gente já tem pra cá, a gente cobre daqui para cá, para o centro aqui cadê Sandinês aqui, e a gente vai vir para cá, tá vendo? E Jaceruba, a gente vai passar por aqui e vai para outra ponta. Hoje a média de tempo de um ônibus para outro está dando quanto? Está em torno, dependendo da linha. Tem linha que não passa de 40 minutos. Porque trânsito não tem. 30, 40 minutos no máximo. Entendeu? Agora, já estamos bem na reta mesmo final. A gente sabe que o ônibus é alugado, é caro, etc. A gente tem um problema da falta de consciência da galera. A gente vê o transporte, trem, basta um jogo grande de futebol que o trem é depredado, ônibus também. Eu estava vindo para cá, passou o timeline do Instagram, o cara tirando deve ter viralizado isso, tirando o espelho de um ônibus e botando debaixo do carro para passar por cima. Então, assim, loucura. Como é que a Secretaria faz para monitorar essa questão do vandalismo? Que, infelizmente, sabe que ainda tem pouquíssima parcela da população que, infelizmente, vai fazer alguma coisa nesse sentido. Como é que a Prefeitura vai monitorar isso para prevenir esse tipo de ação que só prejudica a gente? Todos os ônibus têm câmeras e as câmeras estão sendo gravadas. Quando a gente identifica uma ação, né, que a gente, vou te dar um exemplo. Na semana passada, a gente teve uma passageira que tentou entrar com um cachorro no colo. Não estava dentro da casinha, preso, não. Cachorro no colo. O motorista solicitou a ela que, né, falou com ela que ela não poderia viajar com aquele cachorro no colo. Ela saiu e está com a pedra no ônibus. Aí, o que a empresa fez? A empresa deu parte na polícia
Mesmo porque o ônibus tem um seguro e para a empresa receber o dinheiro do seguro, Tem que ter o boletim, né? ela tem que ter um boletim e provar, né? Com a gravação foi provado que essa pessoa tacou uma pedra no ônibus, no vidro do ônibus. Então, a gente optou pelos ônibus monitorados por conta disso. O vandalismo, quem pensa, a gente teve muito problema na primeira fase do Tarifa Zero com isso, entendeu? Quem optar por vandalizar o ônibus vai ser gravado. E sendo gravado, a empresa, até para ela receber o seguro, ela precisa fazer um boletim de ocorrência. E a pessoa, infelizmente, vai ser fichada. Então, realmente, é a consciência, né? Acho que tem que passar, assim, as escolas, sempre a gente começou a avisar há muito tempo, né? A educação tem que passar por aí. Então, as escolas mostrando, valorizando, as crianças sabendo que aquilo é um bem público, né? Que todo mundo vai usar e preservar, e acaba chegando nos adultos que... E outra coisa também, Pando, é importante, eu vou até falar aqui, olhando para a câmera, os alunos da rede pública se sensibilizarem com a questão da prioridade. A gente tem visto, muitos alunos da rede pública entrar no ônibus, sentar, e um idoso entra no ônibus e eles não cedem o lugar. Então é importante a gente chamar a atenção para essa consciência dos alunos, você que também é professor, e é professor da rede privada, mas a rede privada também utiliza, dialogar com seus alunos com relação a essa consciência. Conscientizar que mulher grávida, com neném no colo, idoso, eles têm prioridade em todos os assentos, não é só aqueles amarelos, não. Ali está demarcado, né? Mas não é só aquela. Eles são prioritários em todos os assentos. Então é importante, isso é um ato de cidadania, é um ato de respeito ao próximo. Então é importante a gente frisar isso, principalmente que a gente tem verificado, os nossos fiscais de vez em quando viajam nos ônibus, têm verificado isso. Então eu gostaria de apelar para os alunos da rede pública, privada também, para se conscientizar e ceder o lugar quando entrar alguém prioritário. Não, recado dado. Então, acho que é isso, Marcelo. Deu para entender bem o que é o projeto e torcer para que seja eterno aí, para que a população possa conhecer e valorizar o município como a proposta do Japero Online. Quem está na gestão fazendo isso também, fazer a parte, cada um fazendo a sua parte, a população cuidando dos ônibus, a gente divulgando e vocês fazendo o trabalho. Acho que todo mundo quer o mesmo caminho, né? Eu acho que a gente vai bater muito papo, porque a gente tem muita coisa a ser concluída nesses 4 anos de governo Fernanda, A gente tem muita novidade por aí. E volta e meia a gente vai conversar sobre todas as novidades que vão ter na organização de mobilidade urbana na cidade. A gente quer investir bastante em ciclovias, ciclofaixas, para a população começar a se conscientizar também, andar um pouco mais de bicicleta. Uma coisa que a gente percebeu, que com Tarifa Zero, diminuiu o número de bicicleta no bicicletário. Então a gente quer que as pessoas, nesses pequenos percursos, utilizem um pouco mais de bicicleta, mas a gente também admite que a cidade não está sinalizada para isso. A concorrência do ciclista com os automóveis são muito grande, então a gente vai precisar investir bastante em ciclovias e ciclofaixas na cidade para que as pessoas andem de bicicleta com mais segurança. Uma preocupação que eu tenho muito grande, pergunta bônus aqui, que é o seguinte, em relação à moto, eu vejo, assim, todas as cidades, eu trabalho em Magé, Guapimirim, eu vejo muita questão da moto, assim, terra sem lei. Qualquer lugar, moto é terra sem lei. Como é que está essa visão de moto aqui? Por exemplo, estava vindo para cá, tinha 2 estudantes, não identifiquei, acho que é a escola estadual, se não me engano, roupa era branca, fazendo manobras na Tancredo Neves. Então, assim, o que a mobilidade tem? Porque não é só isso, é a segurança pública também que está envolvido, né?
fiscalizar. Mas o que tem a mobilidade, no caso a secretaria, nessa visão de moto? Capacete, imprudência, como é que funciona isso? Olha, a gente está num estudo, junto com a Secretaria de Segurança, de implementar monitoramento por câmeras na cidade. Esses monitoramentos, ele vai, em alguns pontos da cidade, vai verificar também a questão de trânsito. Principalmente, a gente está tendo muito problema, mas muito problema mesmo, com moto atravessando a passarela. Eu vi isso na internet. A gente está tendo, e por mais que os guardas tenham multado, tenham se esforçado para multar, tem alguns horários que, né? Então a gente vai começar, já está preparando um estudo de monitoramento por câmera na cidade. Esses monitoramentos vai ver não só a parte de segurança, mas também a parte de trânsito. Sim. Eles vão monitorar e vão multar. Tá sem capacete, ou o passageiro sem capacete, né? A gente tem muito caso aqui, eu já vi muito, de 3 pessoas numa moto e entre as pessoas uma criança. A criança é um grande perigo. É um perigo, então tudo isso também, dependendo de alguns pontos, vão ser multados. Mas ainda está em estudo, é uma coisa que a gente vai implementar, né? Tá sendo feito estudo dos pontos, aonde que tem que botar câmera, onde que não tem, qual tipo de câmera, essas coisas todas. Mas isso vai ser muito em breve. Show. Então, Marcelo, obrigado aí pelo bate-papo, né, sobre isso, saber esclarecer bastante coisa sobre o Tarifa Zero, e a gente se vê para falar sobre essa questão do monitoramento, falar sobre ciclovia, falar sobre estacionamento, que é importante, e sinalização, que a gente precisa muito. Queimados, tu vê sinal, né? As pessoas param no sinal. Aqui, como não tem, as pessoas não param ainda, né? Então, Ivan, muito obrigado. Muitíssimo obrigado, e mais uma vez, parabéns. Eu que agradeço. Por esse desafio que você tem há anos de manter essa página, né, falando só de coisas positivas da cidade. Que eu repito, a gente vê muita gente aí falando mal, falando de fulano, de Bertano, e isso é um desafio enorme, porque a gente sabe que falar mal dá like, né? Dá curtida, dá comentário, e nem sempre falar bem dá isso tudo. Então você está de parabéns com isso. Eu que agradeço. Então a gente se vê. Próxima pelo GP Online se vê, então valeu.